Na mesa, um cafezinho. Agradecendo a você que está aí do outro lado, nos acompanhando. No rádio, também no canal do YouTube do Cafezinho. Muito obrigado pela audiência. Hoje, recebendo um camarada que é óbvio que com a correria de hoje em dia, é muito difícil a gente encontrar espaço, mas eu tinha certeza que daria certo, recebendo o Marinaldo Francisco, um dos fundadores do Carnachelita, e a gente vai saber e conhecer toda a trajetória, principalmente você, jovem, que está curtindo agora o Carnachelita, que curte recentemente o Carnachelita, mas tem toda uma história por trás disso, e foi com esse cara aqui que surgiu todo esse projeto. Marinaldo, muito obrigado por ter aceito o convite para vir bater um papo comigo hoje, nessa noite, e para a gente falar do Carnachelita. Boa noite. Boa noite, Cacá. É um prazer estar aqui no seu programa, né? Programa líder de audiência no horário. Cafézinho com Cacá. E aqui contar a história, né? Nossa história do Carnachelita, como surgiu, como foi que começou. E toda a trajetória, né? Uma trajetória durante 18 anos, foi o período que eu fiz o Carnachelita. E teve muitas coisas durante esse período, né? As parcerias, outros blocos, contar a história como era o Turmalina, como era o Algusal, como foi que surgiu, entendeu? Passar para o público, né? O pessoal que gosta do carnaval fora de época, que é o Carnachelita, como é essa história do Carnachelita, que ele é tão grandioso, um evento muito grande aqui na cidade de Correspondência, que é esse evento. Eu acho que, você primeiro, que eu acho que, pelo menos é o que eu imagino, você deve sentir assim, um orgulho de dizer, cara, que assim, é um evento que impacta muito na cidade, né, cara? Você vê que é muita gente que ganha dinheiro, pousadas, restaurante. Como é que é o seu sentimento, Marinaldo? Você vê assim um evento desse acontecendo e dizer, cara, eu tava lá no início. Veja bem, quando foi o último ano meu, eu fiquei triste demais. Cheguei a chorar, eu lhe confesso, porque você fazer um evento durante 18 anos não é um dia, né? E você vê, você ali no meio do pessoal, quantas pessoas não davam emprego. Naquela época era em torno de 600 pessoas que trabalhavam comigo, entre cordeiros, segurança patrulha, o pessoal que fazia o trabalho, né, de trio, de confecção, né, do material que era nos trio elétricos, nas propagandas dos patrocinadores, pessoal que trabalhava nos trios, né, que nos trios elétricos tinha os carros de apoio naquela época, hoje não tem, mas tinha os carros de apoio, que o bar era dentro do bloco. O pessoal vinha alugando casas, né, aqui em Currais Novos, os hotéis lotados, os postos, né, de combustível, o pessoal abastecendo. Então isso aí, para mim, era uma felicidade, né, fazer isso, porque nossa cidade está contribuindo para o progresso, né? Você sabe que as coisas vão evoluindo, hoje é diferente, né? Às vezes as pessoas dizem, naquela época era assim, era melhor, tal, mas a gente sabe que as coisas vão evoluindo, né? Era outra forma, era outro tempo, não tem como comparar, só quem viveu, mas vamos lá. Você falou de carnaval fora de época. O Carnachelita é um carnaval fora de época, mas me parece que você já era envolvido no carnaval. Como é que era isso? Antes do Carnachelita, a sua identificação com o carnaval em si. Cacá, aos 16 anos eu tinha um bloco e era uma turma boa, pessoal que era da cidade, né, lá do bairro Paz de Maria, mas também muita gente aqui do centro da cidade, chamava os Bacanas. Aí tinha vários blocos na cidade e eu via a necessidade da gente se unir e formar, né, a associação dos blocos. Quem é da época lembra os vários blocos que tinha em Guarnal, né? Rebentão, Turmalin, Bandidos da Falange, vários. Bloco Cruz, todos esses blocos aí, Rebentão. Então a gente se uniu, fez essa associação, a gente fazia as festas, teve que fazer festa no campo. As pessoas vão lembrar, eu fiz uma festa no Parque de Vaquejada, na gestão Mozart Dias, doutor Mozart, né? E foi um prejuízo grande, houve falsificação de senha e tal. Essa festa era em prol da associação. Foi com Beto Barbosa, na época, ele no auge, o pessoal não acreditava que Beto Barbosa vinha para volta. A gente teve que botar Beto Barbosa na fachada ali, né, do Tungstênio Hotel, para o pessoal ver que era ele, e o pessoal ainda dizia, não acreditava. Então realmente foi um prejuízo grande, mas a gente continuou trabalhando, fazendo festa nos bairros. Naquela época a gente fazia festa dentro da cidade e fora da cidade, né? Usava o nome da associação, o pessoal nos ajudava, e a gente saiu desse período. Então, para começar a história do Carnachelita,
foi 3 pessoas que vieram de Natal: Rô Medeiros, Hildo e Miguel. Era 3 jornalistas. Se juntaram a nós, com a Novença, tem uma equipe boa, né, na época. Jorge Negreiro, aí tinha Maria Rita, Pebs, né, Márcio Costa, Zayama, e são várias pessoas que se envolveram no evento. Então, no primeiro ano foi um prejuízo grande, né? Surgiu até um boato. Mas já começou nesse período, assim, para definir mês, essas coisas, como foi que vocês... Não, começou em maio, era no meio de maio. O primeiro Carnachelita foi em maio. Foi em maio. O primeiro Carnachelita foi em maio, e para uma coisa que, assim, as pessoas não sabem disso, mas quem é da época lembra, houve um boato, até saiu em rede nacional, que em maio, que era um período chuvoso, Mãe de Ná tinha tido uma visão que uma cidade do Nordeste estava vendo uma festa muito grande e o açude que estava na frente da cidade ia estourar. Então surgiu esse boato. E naquela época não acreditava, não. Para dizer que isso aí era mentira. Rapaz, foi um auê, né? Aí tudo bem, o primeiro evento, aí foi aquele prejuízo grande. Graças à Mãe de Ná. Graças à Mãe de Ná. E a gente passou, né? Quando foi no segundo ano, aí eu assumi, Rô Medeiros, Hildo saiu, Miguel saiu e eu fiquei com o Rô Medeiros no Água e Sal, e Márcio Costa ficou com Zayama, e o resto do menino é Peps, e Jorge ficou comigo no Água e Sal. Então, os blocos eram o seguinte: as atrações era Capilé, no Turmalina era um nome muito bonito, né, Turmalina e tal. Por sinal, a música do Turmalina era muito bacana. Tem a música do Água e Sal. E o Água e Sal era xodó, né? Aí no segundo ano também foi aquele sufoco. Aí o kit era muito caro, porque era diferente de hoje. Antigamente uma malha vinha no joelho. Aí tinha uma mamãe sacode e um boné. Então tudo isso dentro do kit que você tinha que confeccionar, porque naquela época era assim, né? Aí a gente tinha que... E patrocínio, era muito difícil, estava começando, o pessoal, poucas pessoas não acreditava, né? Era no diferente. segundo ano vocês já mudaram o mês? Ou não? Permaneceu? Permaneceu, né? Aí permaneceu. Aí quando foi no terceiro ano, aí as coisas começaram a melhorar, né? Aí eu tive a ideia, assim, de trocar, porque eu era grafiteiro e gostava muito do grafite. E trouxe o grafite para o Água e Sal. Aí começou aquele bloco da massa, né? A galera mesmo. Então começou a crescer o Água e Sal. Aí para frente o Água e Sal foi um bloco que tinha muita gente, dava muita gente, e agregou esse nome, né? O bloco da massa. E a gente foi embora. Aí eu acho que no sexto ano, aí Márcio Costa não deu certo, o Turmalina, né? E Márcio Costa foi e me vendeu a parte dele, que era do outro bloco. Aí eu fiquei. Só que eu usei outro nome, que era o Chamego. Isso, e fiquei com o Chameguinho, o Chamego e o Água e Sal. Só que o Chamego, né, era intercalado. Às vezes era Chamego, quando eu tinha apoio, era Cidadão Nota 10. Aqui tem um apoio do governo do estado, né? Exatamente, tinha um apoio do governo do estado, a gente trocava, né, o abadá por notas. O pessoal juntava as notas no supermercado, no comércio todinho. O governo incentivava você a comprar e pedir a nota. E a gente, em troca, dava o abadá, o governo nos pagava esse abadá que a gente dava para população brincar. Então aí o evento começou a ficar grande, conhecido, né? Eu estava vendo, Cacá, em relação a como divulgar. Naquela época as coisas eram difíceis. Por exemplo, para divulgar um evento desse, a gente saía formava uma equipe numa van com várias meninas, aí ia panfletar em Caicó, na festa de Acari, né? Não tinha nada digital, não tinha. Era rádio, TV e o cara indo corpo a corpo. Corpo a corpo. Um carro de som rodando nessas cidades, então a dificuldade era grande em relação a hoje. Para você ter ideia, eu fazia meus abadás aqui eu fazia em Campina Grande e às vezes em Recife. Eu colocava tudo no disquete, os patrocinadores. Tava no disquete e ia deixar lá para o cara confeccionar os abadás. Aí você imagine, aí amanhã entrava um patrocinador. Aí lá tem que fazer um disquete para deixar. Outro disquete vai deixar. Então, quer dizer, as coisas é diferente, né? Porque, e o cuidado para não vazar. Às vezes as pessoas perguntam, mas não, por que você não faz isso na cidade? Era muito difícil você conseguir, como nosso evento era 4 meses, hoje, né? 1 mês, 2 meses, né, para divulgar. Você pensa que não vai dar ninguém, de repente o povo chega, já compraram antecipado. É outra maneira de divulgar. Então a gente não fazia na cidade a questão dos abadás
porque era muito difícil você segurar, ou um funcionário, uma pessoa, não vazar uma foto, pronto, tava tudo perdido se acontecesse isso. Por isso que é feito fora, muito sigilo, porque o abadá é uma moeda, né? Se isso ali vazasse, já o pessoal já falsificava. Imagine se fosse feito assim em qualquer canto. Cara, foram 18 anos, né, Manuel? 18 anos. 18 anos desde você faz essa somatória porque você está desde o primeiro ano, né? Estou desde o segundo ano. Como é que você assumiu Só eu participei do primeiro ano, mas assumi no segundo ano, porque eu comprei as partes, né? Eu não tinha, no primeiro ano eu não tinha dinheiro, não tinha. No segundo ano eu fui eleito vereador, aí peguei o dinheiro, né? De 2 meses que eu tinha de vereador e comprei as partes do pessoal. Cara, uma das coisas que me impressiona, inclusive eu acompanhando nas redes sociais, vai dividir opiniões. Uns vão dizer que foi bom, outros vão dizer que não foi bom. Só que o impacto que um evento desse tem, que é gigante economicamente falando, retornando para a cidade, é tão grande que eu acho que deveria ter uma espécie de sensibilidade das pessoas, porque só vocês que produzem esse negócio, você passou 18 anos produzindo, sabe o quanto que é difícil. Você sentia muito, cara, com críticas assim, porque você dedica a sua vida, e principalmente antigamente. Eu me lembro que antigamente tinha os carnês, né? Então você era 4 meses, né? Pra galera comprar e tal. Dedicação total, praticamente 24 horas ali naquele negócio, não sei quantos meses. Chegava no dia, fazia tudo direitinho, a cidade toda ganhava, lucrava, e o promotor do evento, muitas vezes, como diz hoje, fumo. Você recebeu muita pancada? Como é que você lidava com isso? Rapaz, Cacá, nesse período eu sofri muito, assim, eu tinha muitas alegrias por estar fazendo, mas também tinha coisa que era impressionante você ter que aguentar. Realmente era muito difícil, certo? Você fazer um evento desse, porque era grandioso. Aí vem a questão da segurança. Você já pensou, Deus o livre, a gente teve sorte de nunca acontecer um acidente com carnachelita, nunca morreu ninguém, né? Porque quem é dono vai ser responsabilizado por aquilo, né? Tá dentro do evento, tudo. Então o pessoal tem que ver por que que hoje o pessoal às vezes reclama da grade, não sei o quê, mas tá dando segurança às pessoas que estão ali dentro. Tem as calçadas, né, que o pessoal andou normalmente. Eu acho o seguinte, conversei até com o Júnior Farias, é um cara compreensivo, para na hora que o bloco passar, ele fazer uma abertura nas grades, com segurança, para o povo transitar de fora, de um lado, por exemplo, das Americanas para dentro da praça. Entendi. Entendeu? Abriria um espaço, porque o bloco não estava dentro do corredor, então o povo transitava, saía, voltava, quando o bloco viesse, fechava de novo. Entendeu? Abriu um espaço para que acontecesse essa transição das pessoas. Mas em relação a isso, por que ele fez isso? Porque na minha época, o pessoal, Cacá, pulava. Você, por exemplo, você tem os cordeiros aqui, né? O cara pegava aqui, ó, levanta a corda e entra. Aí tá o segurança, o cara bota pra fora aqui, ele entra lá, porque na frente, a segurança não tá aqui, não viu. Aí começava. Aí se brincava 200, 300 pessoas dentro do bloco. Não é justo você pagar um abadá, né? Caro, dividir e brincar igual a outra pessoa que não pagou. Né? O justo é quem pagou tá lá dentro das cordas, quem não pagou tá fora. Isso é o normal, né? Então eu acho o seguinte, às vezes tem crítica que as pessoas não veem por que é que tá fazendo. Você fazer uma festa desse tamanho, quem é que tá pagando aquelas bandas? Não é o produtor, não. Quem tá pagando é aquelas pessoas que estão brincando. Compraram camiseta, ou que compraram camarote. Ou que compraram, ou que os patrocinadores. Exatamente. E as pessoas que estão fora estão usufruindo também do mesmo jeito da banda. Não está brincando, mas está brincando do jeito que não é, exatamente. Não deixa de estar brincando. Está brincando, só não tem que ter os mesmos direitos que as pessoas. Mas você está vendo uma banda aqui porque, em relação às oportunidades que pessoas tiveram do Estado de conhecer bandas nacionais que a gente só via na televisão. Exato. Né? O Carnachelita proporcionou isso e muito. Vamos relembrar aqui. Me ajuda aí. Quantas bandas vieram aqui para a nome nacional? Pra gente ser mais simples, só não esteve aqui Asa de Águia e Ivete, o resto todos estiveram. Todos. Pois é. Imagina, todos os artistas de axé, todos. Né? El Chan, Margarete Menezes, Cheiro de Amor, Cláudia Le... todos. Netinho, Ricardo Chaves. Galera todinha. Todos. Né? E ainda veio o pessoal de forró, que foi Aviões. Forró, né? Veio Garota Safada, depois veio o Erlen Sol. As meninas, Simone e Simara, as coleguinhas.
Então, assim, proporcionou às pessoas que às vezes muita gente tinha condições de ir para o Carnatal, mas vinha para o Carnachelita curtir, né? As pessoas das cidades circunvizinhas, o pessoal de Caicó vinha muito, porque o carnaval de Caicó, ele não teve esse, ele foi um carnaval, a vaquejada de Caicó é estrondosa, né? Eles lançaram depois daqui, depois do Carnachelita? Depois daqui. Pegaram tipo como exemplo, mais ou menos? E lançaram lá. O cara, meu colega disse, Manaldo, eu não sei como fazer que o carnaval de Caicó, carnaval fora de época, né, que era o de lá, Caio Folia, aí não decola. Aí, por quê? Aí a gente foi analisar, porque o carnaval de época lá é grande. Então o povo apostava todas as fichas no carnaval de época, né? Fevereiro lá o carnaval de Caicó era estrondoso. Então o carnaval fora de época já não era. O pessoal de Caicó preferia vir pro de Coarnós. E eu vendia muita abadá em Caicó. E o daqui o movimento contrário, né? Porque aqui tinha o carnaval, mas foi diminuindo e o Carnachelita foi crescendo. Foi crescendo, exatamente. Então com isso, o carnaval lá de época ficou forte e a gente fortaleceu nosso. Aí mudamos para setembro, que era mais ou menos perto do meu aniversário ali, era dia 6, dia 7, dia 9, que era meu aniversário. A gente fazia nesse período, porque também coincidia com o feriado 7 de setembro, né? Quando pegar um final de semana ou feriado na sexta ou na segunda-feira, era estrondoso o evento. Então, como você falou, rapaz, a gente dividia os abadás, né, num carnezinho, o pessoal vendendo, tinha muitos comissários na rua, o pessoal vendendo, oferecendo. A dificuldade era imensa. Qual era a minha dificuldade, Cacá? Em relação, era a parte financeira, que eu não tinha dinheiro. Se eu conhecesse um Júnior Farias, na época, que tinha condições de investir, um investidor, o carnaval tinha dobrado. Cara, não chegou ninguém como investidor ou apareceram os caras para tirar proveito? Que a gente sabe também que quando a coisa a engrenagem está andando, chegam os caras assim, não, vamos tirar um proveitinho aqui e tal. Mas não tinha não? Rapaz, não tinha não, porque o pessoal dizia, rapaz, isso é coisa de louco, só quem tem coragem de fazer isso é você mesmo. Porque, Cacá, muita gente já sabe, então eu vou contar aqui uma situação. Eu perdi minha casa em 2013, eu tinha uma casa de morada, perdi minha casa e meu carro. Um prejuízo que eu levei de 150 mil. Fui morar num quarto, lá dentro da casa da minha mãe, num quartinho. Entendeu? Então, a partir daí eu não tinha mais como fazer o evento. Aí foi onde eu parei, porque não tinha condições. Se eu tivesse uma pessoa comigo, que tivesse a coragem que eu tinha, perdi isso aqui, vamos começar tal, entendeu? Mas quando eu perdia só. Eu tinha um sócio, mas quando dava certo, a gente dividia. Quando dava errado, era só o Marinaldo que bancava. Então eu não cheguei a um ponto, minha esposa me chamou, disse, mano, você não pode continuar, porque você está prejudicando a nossa vida aqui, como é que a gente tá. E eu fui analisar aquilo ali e realmente ela tinha razão. Agora, certamente com a dor no coração imensa, né? Porque assim, a criação, você criar aquele projeto, ver o projeto gigante e de repente ter que abrir mão. Você é doido, rapaz. E os parceiros, eu tinha os parceiros, os patrocinadores desde o começo, gente muito boa, que sempre acreditou, incentivar, mas só que não tinha aquele cara que chegava e dizia, rapaz, é o seguinte, você vai entrar com 100 mil, vai entrar com 100 mil, o que der, se der para um, dá para outro. Então a gente tinha feito levantado o Carnachelita, né? Mas graças a Deus eu não me arrependo de nada de ter criado o Carnachelita. Para mim foi uma das melhores festas. Qual o sentimento você tá dentro agora? Rapaz, é o seguinte. Porque acho que você vai leve também. Por mais que você sinta, mas acho que você vai leve agora, né? Sem responsabilidade. Tipo... Você sabia, quando eu fazia o evento, eu vinha eu saía do camarote, vinha ali pra esquina, ali Manchinha, Barraca de Manchinha. Quando eu vi o bloco apontando na esquina da prefeitura, eu digo, pronto, tô realizado. Porque era quando eu vi o bloco sair. Porque a dificuldade era imensa às vezes. Não ter o dinheiro para pagar a banda. E os caras no hotel, eles segurando, vamos aqui, vamos ali. Quer dizer, tinha os bastidores que às vezes as pessoas não conheciam. Com certeza. Né? E teve empresário que às vezes aceitava, dizia, rapaz, não, eu sei sua situação, vamos deixar pro próximo ano, você me entrar de novo, a gente ajeita. E quer dizer, fui levando, né? Mas teve ano que deu certo também. Eu ganhei dinheiro. Né? Graças a Deus teve ano que eu ganhei, que eu construí uma casa com o Carnachelita, né? E tinha a parte política também, muito conhecido dentro da cidade, o pessoal gostava, né? Um evento que eu fui 4 vezes presidente da Câmara, 4 vezes vereador, o pessoal que está me ouvindo sabe, né? A minha história aqui em Coarnós, e devido à situação do evento, eu sempre fui um vereador mais votado, cheguei a ter... Se tornou popular, muito conhecido, eu cheguei a ter 1.395 votos
né? Perdi para Eduardo Ponte na época, um método bem conceituado e tal. E o menino lá do bairro Paz de Maria, com esse evento e tal. Assim, fiquei sendo conhecido também, isso aí também conta, né? Você fazendo um recorte hoje, analisando, olhando para trás, valeu a pena tudo que fez pelo Carnachelita? Rapaz, é o seguinte... O Carnachelita conseguiu devolver para você tudo que... No geral, tem as coisas ruins e as coisas boas, mas no geral, você fazendo análise. O Carnachelita foi bom para Marinaldo? Quanto que Marinaldo foi bom para o Carnachelita? Porque como você foi o criador, você foi excelente para a cidade de Currais Novos. Mas aí você fazendo essa análise, pessoal. Rapaz, é o seguinte, se você, analisando bem, em relação financeira, não, né? Mas, assim, a parte que foi construída de amizade, o evento em si, né? Você fazer durante 18 anos, você proporcionar a alegria de várias pessoas. Quando eu vi as pessoas com essa alegria grande, quando eu vi o chameguinho na rua, aquelas crianças brincando, né? Isso aí que não tinha preço, não era questão de dinheiro, não tinha preço, né? Que pague, você sentia aquela emoção quando a gente fazia os pagodes lá na BB, com 2, 3 mil pessoas. Quando você via na avenida o Algo Só, cheguei a botar 4.500 pessoas. Qual foi o show? Teve um show que, eu não sei se, pelo menos que a galera fala muito, foi no domingo com aviões. Foi esse maior público aí, esse maior público. Porque realmente, cara, era impressionante. Aquele ali foi o maior Carnachelita de todos, porque é o seguinte, tanto o camarote que não deu conta aqui na praça, a gente teve que fazer eu me lembro. Tem um aqui em frente a Lindolfo. Na João Pessoa ali, em frente a Lindolfo, aquele setor. E outro na praça. Outro na praça. Era 2 linhas de camarote. E o percurso era muito bom, né? O percurso grande. Era o percurso da Proção, né? Era o da Proção, né? A Proção de Santana. Percurso muito bom. Cara, que massa. O café é curto, mas eu sabia que a conversa de hoje seria muito boa, porque... Inclusive, eu tava tentando trazer, mas você tava na correria pra gente bater esse papo antes do evento começar, mas tivemos todas as oportunidades que ainda tá quente, ainda a chama dentro das pessoas, dos foliões. Para dar os méritos. Primeiro, parabenizar você, porque assim, você conseguiu entregar para Currais algo que pouquíssimas pessoas, se você for fazer um recorte, isso é um marco. Vai ficar pro resto da sua vida, é um marco. Quem criou o Carnachelita, Marinaldo estava lá, não está ainda na administração, mas foi o cara que criou. Isso fica e não tem quem tire. É verdade. Então, cara, parabéns de verdade. E todo mundo de Currais Novos sabe o tamanho que é o seu coração. E por isso que eu queria conversar contigo, para que a gente pudesse dar realmente visibilidade ao cara que foi o mentor de todo esse negócio lá atrás. Cacá, muito obrigado por proporcionar, né, essa emoção de estar aqui falando do Carnachelita, do seu programa. E agradecer aqui, porque a gente está ouvindo, né? E as pessoas que participaram na época, a minha equipe era muito grande, e em todos os sentidos, as pessoas que construíram junto comigo esse evento, né? Foi muita gente que me ajudou. Então, com certeza, se eu for citar nome aqui, eu vou esquecer de alguém, né? E não é justo. Então, as pessoas sabem o quanto eu amo esse evento, né? E graças a Deus, quando eu não pude mais fazer, chegou junho e comprou a ideia, né? E continuou com o Carnachelita. Eu fiquei feliz. Às vezes a pessoa, mas não, você não participa. Não participo mais, mas ajudei a ele, né? Ensinei tudo como era o evento. Nos primeiros 2 anos eu participei, mostrando, ajudando, e ainda ajudo. Ele me chama, não, rapaz, me dá uma forcinha aqui, que você acha disso aqui, que você acha disso aqui. E a gente procura melhorar e dar minhas ideias, né, no que for possível. Então eu fico feliz de estar aqui falando do Carnachelita, né? Isso para mim foi essencial. Vamos trabalhar para que os próximos sejam ainda melhor. Se precisar, o Marinaldo tá aí, vai dar a contribuição. Ai, que maravilha, gente. Falei para vocês que hoje a conversa seria espetacular. Uma figura maravilhosa aqui da nossa cidade, Marinaldo. Estávamos tentando há um tempo, conseguimos hoje, para falar um pouco dessa história dele, pessoalmente, mas do Carnachelita, desde quando surgiu. Além dele, outras pessoas, como ele mesmo citou, mas um cara que foi peça fundamental para que o nome Carnachelita se tornasse tão forte quanto é hoje, foi desse camarada aqui. Então, nada mais justo que o cafezinho preparar essa homenagem para ele e mostrar realmente como tudo começou. Então, forte abraço a todos. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser.